Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da angústia e de como caminhar com Deus na angústia. Mas eu não quero falar sobre essa angústia que você tem geralmente. Todo mundo tem uma angústia. Quando a gente sofre, a gente pensa que só a gente é que está sofrendo. Isso é bem normal. E todo mundo é assim mesmo. Todo mundo acha que só ele que sofre nesse mundo. A gente tem que fazer um certo esforço mental para lembrar que outras pessoas também estão sofrendo. Aliás, alguns sofrem até mais do que a gente, inclusive, não é? O Celebrando, ele fala um pouquinho sobre a angústia e ele ensina e procura dar um enfoque a respeito de cura da angústia. Então, quem vem no Celebrando, ouve muito falar de uma cura. É claro que é muito discutível, né, a questão da cura, porque você cura uma, mas vem outra. Não sei se com você é assim, mas na minha vida é assim. Eu curo uma angústia e logo aparece outra. E aí o problema nunca é de fato resolvido. Eu tenho a impressão que eu nunca vai me faltar angústia nesse mundo, enquanto eu estiver vivendo aqui nessa terra, não é? Talvez eu quero um mundo sem angústia, só mesmo lá na presença de Deus. Mas o fato é que a gente vive em um mundo em que a gente tem muitas angústias. E tem uma que não tem cura. Não sei se você já parou para pensar nisso. Algumas não têm cura. Você simplesmente não vai resolver. Não tem como resolver. Você vai ficar com ela. Alguns já sacaram isso, né? Já tiveram, quando a gente é mais jovem, a gente quer que todos os problemas tenham solução. Mas chega um momento na vida, isso vem com a maturidade, em que a gente começa a perceber que algumas simplesmente não têm solução. Que eu vou ter que conviver com isso o restante da vida, ou eu vou conviver com isso, ou então eu vou ter problema, não é? No casamento isso acontece muito. O casamento não é tão grave, né? Mas pode acontecer no casamento também, de você perceber que aquela mulher ou aquele marido que você sonhava, quando você era jovem, não existe. Ou pelo menos não é aquele com quem você se casou, não é? E quando você percebe isso, você começa a desconfiar que ou você aceita como ele é, ou você se afasta dele. Então, se você quer continuar com ele ou com ela, a melhor coisa então é aceitá-lo, entendê-lo primeiramente, e saber como eu posso não mudar ele ou ela, mas mudar a minha vida, para que a gente possa conviver bem e ter uma vida saudável. As pessoas maduras fazem isso, e geralmente elas se dão muito bem. Mas isso não é só no casamento, não. Isso é em todos os aspectos na vida. Você sempre vai sacar que tem uma dificuldade, um problema que simplesmente não tem solução. Você vai ter que conviver com ele. Como fazer com esse tipo de angústia? Aquilo que provoca dor em nós e que simplesmente nunca vai resolver. Eu tenho um caso, provavelmente, que é bem parecido com esse, que é o caso aqui desse salmista que escreveu o Salmo 120. É um cântico, aqui na minha Bíblia está escrito que é um cântico de ramagem, ou de romagem, né? Ramagem não, de romagem. O cântico de romagem é que é um cântico de romaria. Romaria porque era um cântico que eles cantavam enquanto estavam caminhando para Jerusalém. Algumas traduções falam que é o cântico dos degraus, ou o cântico da subida. Provavelmente porque quando eles estavam indo para Jerusalém, e Jerusalém fica em cima de uma montanha, então enquanto eles estavam indo, eles subiam para chegar em Jerusalém, e no momento em que eles estavam subindo, eles cantavam provavelmente um cântico, naquele momento da subida, e existe uma coleção de cânticos nos Salmos, que eram especificamente cantados naquele momento. Era na hora que eles estavam chegando em Jerusalém e começavam então a subir na entrada ou para chegar naquela cidade. Um desses cânticos é o 120, e ele vai dizer o seguinte. Na minha tradução, eu vou ler aqui na revista aí atualizada, diz assim: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado? Ou o que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, falo, eles teimam pela guerra. E esse salmo, quando eu li ele, eu fiquei assim um pouco assustado e meio impressionado, que ele termina esquisito, né? Geralmente, quando a gente escreve um poema, eu já fui meio metido a poeta, tal, e quem não foi, atire a primeira pedra, né? Todo mundo já passou pela fase do poeta. A gente sempre quer terminar com uma coisa bem bacana, né? Uma frase de efeito, e ele termina, de fato, bem triste, inclusive, né? A última frase, inclusive, é essa: sou pela paz, quando, porém, falo, eles teimam pela guerra, e acabou. É simples, é só isso. Então, eu fiquei lendo esse salmo durante algum tempo,
meditei nele e quero trazer para vocês aquilo que o Senhor falou ao meu coração nesse salmo. Primeiro eu quero falar um pouquinho da estrutura dele. E, gente, eu adoro fazer estrutura. Eu aprendi a fazer isso na faculdade e eu faço isso o tempo todo. Quando eu leio a Bíblia, eu faço isso antes de estudar a Bíblia, que é muito bacana, porque aí você pode estudar um pedacinho por dia, quando você divide a estrutura do salmo. Eu reparei que esse salmo está dividido em 3 partes. Ele colocou primeiro uma introdução, e eu acho que a introdução está no versículo 1. Depois ele fala com Deus, no versículo 2 e 3. Depois ele fala com os próximos, né, as pessoas que estão no ambiente dele, o seu próximo, isso nos versículos 3 e 4. E depois ele fala consigo mesmo, nos versículos 5 até os 7. Tá certo? Então ele fala com Deus, ele fala com o próximo e ele fala consigo mesmo, numa estrutura tríplice. Quando eu leio a Bíblia, eu divido essa estrutura e aí geralmente cada dia eu vou ler uma parte, né? Eu leio cada parte da estrutura, porque aí eu descobri que então tem divisões e dá para me concentrar então nessas partes. É bem bacana e bem fácil dividir nesse aqui, nem sempre é tão fácil assim, mas esse eu achei bem fácil e gostei muito da mensagem desse salmo. Quero compartilhar com vocês. O que está acontecendo com ele? Por que ele escreveu esse salmo? Ele é um poeta, é um cantor, e escreveu um salmo. Por quê? Qual é a ideia dele? Não é difícil a gente descobrir o que está acontecendo. Ele está angustiado, e na angústia ele resolveu escrever um salmo. Ele até fala isso no versículo 1. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Eu estou entendendo o que está acontecendo. Ele está muito chateado, muito triste, ele anda chorando, ele anda angustiado. E aí, como ele é um poeta, ele transforma a sua angústia em poema. Os poetas adoram fazer isso, né? Quando não tem, ele finge, que nem o Fernando Pessoa, né? Quando não tem nenhuma angústia, está tudo bem. Ele finge que tem uma angústia só para escrever um poema, né? O Vinícius de Moraes escreveu um samba sobre isso. Ele fala, é melhor ser alegre do que ser triste. Mas para fazer um samba, você precisa ter um pouquinho de tristeza, diz ele. Parece que para o poeta produzir bem, ele tem que ter uma certa angústia, ou pelo menos olhar para o mundo, né, de uma forma um tanto angustiada, e ver algo no mundo que naquele momento ele não via, mas de repente ele vê. As angústias que o mundo coloca sobre ele. Ele está angustiado, e ele escreve, então, esse salmo. Esse é o problema e esse foi o motivo pelo qual ele escreveu esse salmo. Por que será que ele está angustiado? O que aconteceu com ele? Qual é o problema, especificamente, que o deixou angustiado? Eu dei uma olhadinha aqui e descobri que ele tem pelo menos 4 problemas nesse salmo. 4. Primeiro problema é que ele é um peregrino. Ele está fora da sua terra. Ele fala isso aqui no versículo 5. Ele diz, ai de mim, porque peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Eu não sei onde fica Meseque, não sei o que é Quedar, mas eu sei o que é peregrino. Eu sei que ele está dizendo aqui que ele é um peregrino que habita em algum lugar que não é a terra dele. Não sei o que é Meseque nem Quedar. Quedar ainda dá para descobrir, mas eu descobri que Meseque ninguém sabe exatamente onde fica, mas também não importa. O que importa aqui é que ele não está no seu lugar, não está na sua terra. E ele talvez não possa, ele é um peregrino. E se ele é um peregrino, eu imagino que ele não está na sua terra porque ele não pode estar. Ele está peregrinando em algum lugar. Alguma coisa o obrigou a sair de sua terra e ele está andando por outros lugares sem rumo. Não tem residência fixa, não tem um lugar próprio onde ele pode estar. Então a situação dele, eu imagino, é muito ruim. Uma situação de peregrino. Então essa é a primeira questão, especificamente peregrino nessas 2 regiões, nas regiões de Meseque e nos lugares lá em Quedar. Imagina habitar em tendas, né? Ele morava em tendas, inclusive, não podia ter uma casa de alvenaria, deve ser uma coisa bem ruim você morar na tenda. Você acampar de vez em quando é bem gostoso, mas você morar na tenda todo dia e ficar um tempão morando lá deve ser uma coisa bem ruim. E isso certamente está deixando ele bastante angustiado. Ele é um peregrino e, portanto, ele não tem estabilidade na sua vida. Ele vive indo de um lugar para o outro. A segunda coisa que eu entendi que está deixando ele bastante chateado é que o lugar onde ele está morando é um lugar de gente muito violenta, de gente muito, não apenas violenta, mas também gente mentirosa. Ele fala isso aqui no versículo 2, ele diz, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então, primeiro eu vejo aqui que ele mora no meio de gente mentirosa. Parece que ele não gosta muito de mentira,
Mas ele vive no meio de pessoas que só usam uma mentira. E ele está meio angustiado com isso. Ele não aguenta gente mentirosa, gente falsa, gente hipócrita, e ele está cercado de gente assim. Isso está deixando ele muito triste, e é um dos motivos também pelos quais ele escreve esse salmo. Lá no versículo 6, ele diz algo mais. Ele fala: já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Quem são os que odeiam a paz? São aqueles que amam a violência. Então ele é uma pessoa calma, tranquila, não gosta de violência, só que ele mora no meio de pessoas que gostam de violência. Eles odeiam a paz. Parece que ele quer buscar uma vida de paz, uma vida tranquila. Ele quer ficar na dele, digamos assim, né? Uma vida tranquila, onde ele possa ter um bom relacionamento com as pessoas, mas ninguém quer isso, parece que só ele quer isso. Todo mundo está querendo realmente o mal um do outro, mentindo e de alguma forma agredindo, não sabemos de que maneira, mas agredindo as pessoas. Talvez na terra dele não tinha esse problema, mas agora, onde ele habita, certamente existe esse tipo de problema, e isso está deixando ele muito triste. Uma terceira coisa que eu vejo que está deixando ele muito chateado, também no versículo 2, é que ele é constantemente ameaçado por aqueles que estão ao seu redor. Ele diz: Senhor, livra-me. Por que livra-me? Porque de alguma forma o mundo que o cerca está se voltando contra ele. Parece que ele habita num lugar ruim, as pessoas não são boas, só que essas pessoas que não são boas, não deixam ele ficar na dele. Se as pessoas fossem ruins e ficassem lá na delas, né, até que eu não diria nada, mas essas pessoas se voltam contra ele, e de alguma forma elas vêm a ele, e o hostilizam, o martirizam, e prejudicam ao salmista, e isso está sendo muito ruim para ele, e é por isso que ele clama agora a Deus: Deus, livra-me, livra-me. Por que livra-me? Exatamente porque ele está sofrendo o choque com essas pessoas, e elas o estão prejudicando de alguma forma, e ele não está mais aguentando essa situação. Ele está, portanto, constantemente ameaçado por essas pessoas. Em último lugar, eu vejo que o que está deixando ele também bastante angustiado é que ele está tentando convencer as pessoas a ter um estilo de vida melhor, mas isso tem sido inútil. Ele está meio frustrado, porque ele não consegue fazer nada. Ele quer mudar o seu ambiente. Alguém fala: mas então muda, fala com as pessoas, tenta, né? Não é isso que talvez você desse esse conselho. Tenta lá, vai falar com elas, muda o ambiente, para que o ambiente seja melhor. Ele até tenta, coitado, mas ele não consegue. Quando ele chega lá, parece que não dá certo. Ele tenta mudar o seu próprio ambiente, mas o ambiente simplesmente não muda. As pessoas simplesmente não mudam. Elas são impermeáveis a ele, né? Aos seus argumentos, aos seus apelos, à sua mensagem de paz e de bondade. E ninguém está afim de ouvir isso. Ele fala isso no versículo 7. Eu sou pela paz, mas porém, quando falo, olha que interessante, quando eu falo, porque ele fala. Eu vou lá, eu tento falar, eu tento convencer, eu tento ainda, né? Sabe aquela coisa? Eu tento usar a política da boa vizinhança, mas quando eu vou lá, diz o texto, o que acontece? Eles teimam pela guerra, eles querem guerra comigo, e entre si, inclusive, né? Então, tudo isso, vocês percebem, todos esses problemas estão afligindo o salmista, e ele está muito triste, ele está muito chateado, o coração do salmista está muito pesado por esta situação. Qual é então a oração do salmista? O que ele pede então exatamente a Deus? Eu fiquei imaginando, antes de fazer a pergunta, né, ou antes de responder a pergunta, o que será que ele está pedindo a Deus? Que tem várias possibilidades. Qual será a oração do salmista? Eu vou dar as possibilidades, eu acho bacana, antes de responder o que ele pede exatamente, para vocês verem aqui qual é o problema e como isso é bacana a gente pensar e entender um pouquinho mais a angústia dele. Primeiro, o salmista, ele pode pedir para Deus que Deus leve ele de volta para a sua terra. Não seria interessante? Se você fosse dar um conselho: rapaz, eu vou orar a Deus, o que será eu oro? Fala: cara, ora para Deus fazer você voltar para a sua terra. Sua terra não era melhor? Já que você é peregrino lá em Quedar, ou lá em Meseque, pede para Deus então levar você de volta para a sua terra, e lá todo mundo é joia, todo mundo é bamba, né? Como diz aquela música antiga, né? Na minha terra todo mundo é bamba, não é? Então, se lá todo mundo é bamba, lá você vai ficar no meio de um pessoal bacana, um pessoal legal, um pessoal mais pacífico, digamos assim, né? Ora por isso. Será que é isso que ele pede? Ele podia também pedir a Deus que Deus o livrasse dos maus. Não, Senhor, o Senhor apenas me livre dos maus. Eu vou continuar morando aqui.
Às vezes é até bom, às vezes lá ele, por exemplo, tem mais condição de vida do que na sua terra, não sei. De repente lá ele tem uma renda melhor, vamos supor, né? Ou peregrinando ele pode ser um comerciante de repente, e ali ele pratica o seu comércio, e lá ele tem uma condição de vida melhor. Mas por outro lado, o pessoal não é bom, ele mora numa sociedade ruim. Mas já que ele quer ficar lá, então que Deus então me livre das pessoas. As pessoas podem continuar ruins, podem continuar más, mas ele apenas coloca uma espécie de um muro de proteção ao meu redor e ninguém chegue a mim, a maldade deles fique lá e eu fico na minha. Que Deus me livre, apenas. Tá certo? Poderia pedir isso também, seria bem bacana e eu acho que daria muito certo. Ou uma terceira opção ainda, antes de ver o que ele pediu de fato, eu daria a ele uma terceira opção, que ele pedisse que Deus então convertesse os maus. Talvez se a gente é muito espiritual, ia pedir isso aqui, né? Meu irmão, pede para Deus converter eles, então. Para o Espírito Santo entrar no coração deles e converter eles, que eles sejam, se são maus, que se tornem bons. Aí olha que bacana, você já vai habitar no meio de um povo bom, um povo legal, um povo de paz, convertidos pelo Espírito Santo. Ele poderia pedir isso, mas o que será que ele pede? Qual é, então, o pedido específico do salmista? Irmãos, eu li esse salmo de alto a baixo, de cima para baixo, de baixo para cima, e não sei exatamente o que ele está pedindo aqui a Deus, né? Ele ele não pede exatamente nada específico, ele coloca o problema diante de Deus, na sua angústia ele clama, mas ele não pede nada especificamente, ele põe o problema para o Senhor. E não dá aqui nenhuma, certamente ele quer que Deus o ajude, mas ele não diz exatamente como ele espera que Deus o ajude. Mas até aqui tudo bem, eu até entendo que ele faça isso, às vezes eu também estou tão angustiado que eu não sei exatamente o que pedir. Não é esse o problema. O que realmente me impressiona nesse salmo é que me parece que Deus não consertou nenhum problema. Ele orou, mas os problemas parece que não foram consertados. Parece que o problema continua, e já continua há muito tempo, e nunca foi consertado. Eles vêm clamando e o problema sempre está lá, o problema nunca é resolvido. Eu fico pensando por causa do versículo 7. Ele diz assim lá no versículo 7, eu sou pela paz, porém quando falo, eles teimam pela guerra. É interessante isso, né? E aqui ele já fala que isso já acontece há muito tempo. Ele tinha dito isso lá no versículo 2. Eu já habito nas tendas de Quedar e de Meseque há muito tempo. Eu sou peregrino há muito tempo. Então é um problema que já se arrasta há muito tempo. E aqui ele está escrevendo o Salmo exatamente porque é um problema antigo que não tem solução. Eu fico pensando, será que deve continuar orando? Parece que é um caso já muito antigo, é um motivo de oração bastante antigo, que simplesmente não tem solução. Ele continua lá, as pessoas não se convertem, ele continua vítima da maldade dessas pessoas, ele continua vítima da mentira dessas pessoas, da língua ruim delas, e o problema simplesmente continua. E agora? O que fazer? E ele, como não tem solução, e o problema se arrasta por anos, e a oração dele também se arrasta por anos, ele simplesmente escreve um salmo expondo um problema que se arrasta por anos, e é simples assim. É estranho isso, né? Eu achei um salmo bastante estranho, ele não aponta soluções, ele simplesmente mostra um problema que existe. A resposta divina não conserta, me parece, nenhum dos problemas dele. Eu fiquei lembrando, quando li esse salmo, daquilo que Jesus disse na sua oração, no capítulo 17 de João. Ele fala, não peço que os livres do mundo, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Lembra que Jesus disse isso? Eu não peço que o Senhor os tires do mundo. Paulo também, escrevendo numa de suas cartas, ele disse uma outra versão daquilo que Jesus tinha dito. Ele fala que quando ele pede que os irmãos eles não se associem com os hipócritas, com os maldosos e com os pecadores, aqueles que realmente têm uma vida suja e manchada pelo pecado e que fazem alarde e gostam disso, ele fala, eu nem estou pensando que vocês não se associem com o mundo. Não é isso. Que vocês não se associem com aqueles que estão na igreja, que parecem ser ovelhas, mas que na verdade são lobos. Esses são os verdadeiros perigosos. Porque parece que Paulo tem a ideia de que no mundo não tem jeito. Você está no mundo, você não vai sair do mundo. Você tem que andar por aí, tem que andar na calçada, tem que ir no bar, tem que ir no trabalho, tem que
ir no mercado, não sei onde você vai, né? Na padaria, no açougue. A gente está se relacionando com as pessoas. E não tem como não se relacionar com elas. Então é um problema que realmente Paulo diz, não tem mesmo solução. Você não pode escolher não se relacionar com o mundo. Mas você pode escolher não se relacionar, Paulo diz, com aquele que parece um irmão que está na igreja, mas que não é realmente um servo de Deus, é alguém que entrou para destruir a igreja. Esse sim. E é interessante, a questão da igreja é bastante interessante, mas eu queria focar na questão do mundo. Paulo é meio tranquilo com relação à questão do mundo. Não tem jeito, você está no mundo e você vai continuar lá. Tem maldade? Tem. Tem hipocrisia? Tem. As pessoas estão tentando engolir um ao outro? Estão. E você vai fazer o quê? Não tenho o que fazer, eu vou ter que continuar lá. Né? Vou ter que trabalhar, eu vou ter que... Não tenho o que fazer. Né? O mundo é o mundo. E se você é diferente, se você tem um pensamento diferente, se você tem um valor diferente, o que você vai fazer? Não há o que ser feito. Né? O problema simplesmente existe. Você pode orar a Deus, e aí? Como é essa oração? Ou qual deve ser a sua atitude? Aliás, esse é o problema. Esse é exatamente o problema do Salmo. Eu faço o quê, então? Eu já percebi que eu posso orar, Deus nunca vai dizer para você não orar. Claro, ore. Eu posso orar para que Deus converta o mundo? Pode. Eu não vejo muita chance do mundo se converter. Né? A palavra de Deus, ela mostra que quanto mais o mundo caminha para o fim, pior ele vai ficando. Chega um momento que o mundo é tão ruim, é tão pernicioso, é tão pecador, e o mal chega num nível tão profundo que o próprio diabo toma o controle do mundo. Isso está profetizado no Apocalipse. O mundo é tão ruim que o diabo toma o controle. As condições para que o mundo seja diabólico e para que o mal espiritual domine o mundo, elas estão presentes no mundo. E a tendência não é melhorar, a tendência é piorar. Mas posso orar por uma conversão? Irmão, claro que pode, não há nenhum problema com isso. Eu acho que, aliás, o nosso dever é esse. É orar para que Deus converta esse mundo. E não só orar, como inclusive empreender esforços para que isso aconteça. Vamos enviar missionários, né? Vamos orar pelas nações, orar pelas crises. Mas a Bíblia não é muito otimista quanto ao futuro deste mundo e quanto ao que o pecado há de fazer com este mundo. Não há nenhum otimismo com relação a isso. O mundo passa, disse João na primeira epístola, o mundo passa, e com ele os seus maus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. O problema é que aquele que faz a vontade de Deus está no meio disso tudo. Ele está no meio dessa parafernália, né? No meio dessa maldade, desse pecado que consome o mundo, e lá estamos nós, sofrendo inclusive os efeitos de viver num mundo como esse. Como agir, portanto? Essa é a questão do Salmo. Será que o salmista, ele viu alguma resposta? Eu procurei nesse Salmo com muita atenção e o li com muita oração. E eu vi que o salmista ele tem duas coisas aqui que, pelo jeito, aconteceram com ele. Parece que Deus não o livrou, né, dos maus, os maus continuam afligindo. Pelo menos quando ele escreve o Salmo, o problema continua do mesmo tamanho. Né? Mas eu vejo que duas coisas aconteceram como resultado de uma vida de oração. Duas coisas muito claras. A primeira delas é que ele, depois de muito orar e de muita comunhão com Deus, ele começou a compreender o fim dos maus. O fim dos maus. Os versículos 4 e 5 diz, o versículo 3, o que te será dado? O que te será acrescentado, ó língua enganadora? E ele responde, setas agudas do valente e brasas vivas do zimbro. Eu não vou falar disso aqui ainda, que daqui a pouco eu vou falar sobre esse texto, e eu vou falar sobre essa história das setas e das brasas. Mas o que importa aqui é que ele descobriu, ele percebeu o que vai acontecer com essas pessoas. O valente é aquele maldoso, o mentiroso. Ele fala, o que vai acontecer com você? Parece que de uma vida de comunhão com Deus, começou a ficar claro o que vai acontecer com este mundo. Isso já é bom, porque ele começou a perceber o que de uma forma meio que profética, não é? Deus começa a mostrar para ele o fim das pessoas más. Fica tranquilo, você sabe o que vai acontecer com eles. Com você não, mas com eles há de acontecer. Isso é resultado de sua vida de oração. E a segunda coisa que acontece como resultado de sua vida de oração é que ele tem coragem para falar de paz, mesmo no meio de uma época e de pessoas violentas. Talvez em outro tempo, em outras condições, ele se acovardasse,
Mas agora não, agora ele é forte, ele é corajoso e ele fala de paz. No versículo 7 diz: sou pela paz, porém quando eu falo. E aqui ele fala, porque isso é o resultado de uma vida de oração. De tanto caminhar com Deus e pela sua intimidade com Deus, ele começa a ter confiança para falar. Apesar de ser agredido, apesar de ser violentado pelas pessoas, apesar de sofrer a maldade das pessoas, mesmo assim ele não se acovarda. Ele vai lá e ele fala com essas pessoas. Isso, pelo jeito, foi algo bom e é resultado, certamente, de sua vida de oração. Bem, qual é, então, a lição desse salmo? A lição do salmo é que nem sempre Deus nos tira de uma situação angustiante. Mas Ele sempre vai nos dar força para que nós possamos superar essa situação. Sempre Deus há de nos dar força. O que é importante é que nem sempre Ele nos tira dessas situações. Algumas delas hão de durar muito tempo, muito tempo. Infelizmente, não há uma solução. A gente gostaria muito de ir num congresso, né? E ali receber uma oração forte e voltar para casa com tudo resolvido. A gente gostaria de fazer uma campanha de oração em casa e depois de 7 dias de jejum, aquilo estar resolvido, mas nem sempre isso acontece. Às vezes, os planos de Deus são outros. A gente vai ter que continuar convivendo com isso, mas o que é fato? Deus sempre vai me dar força para superar as crises, as angústias, as depressões que essas situações vão te trazer sobre mim. A pergunta, então, que eu posso fazer para esse salmo é: o que eu faço nessa situação? Se não há uma solução aparente, se não existe um horizonte diante de mim, onde eu possa dizer, o problema vai ser resolvido, semana que vem, o ano que vem, daqui a 20 anos, se não há essa perspectiva, o que eu faço então? Como deve ser, qual deve ser a minha atitude? O salmista aqui, portanto, se coloca como um exemplo. Eu vejo que o grande charme desse salmo, né, e o porquê ele foi escrito, é exatamente para mostrar como reage um servo de Deus numa situação como esta. Em vez de sair correndo, desesperado, buscar soluções humanas, triviais muitas vezes, soluções que não vão trazer benefícios, qual é de fato a atitude desse salmista? E eu queria colocar para vocês 4 atitudes dele nesse salmo que nos inspiram e nos servem de modelo para as nossas próprias angústias. Primeira delas, você sempre pode contar com a proteção de Deus, sempre. No versículo 2, ele tinha dito: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua dos enganadores. Sabe a quem ele recorre? Ele recorre a Deus. Recorre a Deus. Eu acho que Deus devia ser uma compulsão. A gente tem uma compulsão, né? A gente esses dias falou a respeito do que você faz quando você está sob tensão. Não sei se você sabe, mas quando você está sob tensão, algo de você é revelado, um eu que você não gosta. Você quer ver uma pessoa se revelar? Coloca ela sob tensão, né? Briga com ela, dá um tranco nela, pisa no calo dela. É aí que ele se revela. Nossa, mas ele é assim? Não é? Pois é. Quando você está sob tensão, quando você está frustrado, quando você está abatido, quando você está realmente numa situação em que você fica sob tensão diante da situação, é nesse momento que um verdadeiro eu se revela. É aquilo que você se revela. Então, eu queria que você pensasse, qual é a sua compulsão? A gente falou esses domingos atrás, eu creio que foi no primeiro domingo, a respeito de algumas atitudes que as pessoas têm. Contei até o exemplo de uma pessoa que entrava no banho e usava um sabonete até acabar, né? Só saía do banho quando o sabonete acabava. Eu acho que está bom, não tem problema, pelo menos não está fazendo mal a ninguém, né? Apesar da conta de luz ficar um pouco alta, mas não está fazendo mal a ninguém. Mas tem uns que têm atitudes destrutivas. Alguns, por exemplo, vão para a cama e não levantam mais. Acontece, e não com poucos. Vai para a cama e não levanta, ele fica inativo. Ou pelo menos que não vá para a cama, mas ele não consegue fazer nada. Vai para o emprego e senta lá na mesa e não consegue fazer nada. Não produz, fica improdutivo. É uma compulsão. Toda tensão gera improdução. Alguns, por exemplo, ficam violentos. Ficou frustrado, ele já fica violento. E coitado do mais fraco, né?
Via de regra, ele não se levanta contra o mais violento do que ele. Mas alguns são tão doidos que se levantam até contra o mais violento, inclusive, né? E vai descobrir depois, infelizmente, que mexeu com o cara errado. Mas não consegue se controlar, é uma compulsão. Gente que não consegue controlar suas próprias emoções. Alguns usam soluções químicas, vai beber. Toda frustração, vai beber. Não pode ficar frustrado, né? Não pode chorar, vai beber. Alguns vão usar uma droga. Qual é? O que você faz? Né? É uma boa pergunta. Você se conhece quando você responde à pergunta, o que você faz quando você fica frustrado? Qual é aquela? Você tem uma compulsão? Como nós vimos, o ideal é não ter nenhuma compulsão, né? Nós vimos que o ideal, que a gente falou, é se você tem uma atitude que seja correspondente ao tipo de problema que você está enfrentando. Algumas coisas são mesmo para deixar a gente ansiosos, outros para deixar a gente com medo, outras para deixar a gente nervoso, não é nenhum problema. Mas você tem que ter uma atitude correspondente ao tipo de problema. Se você tem a mesma atitude para todos eles, você tem um comportamento compulsivo. O comportamento compulsivo sempre é ruim, sempre é destrutivo, mas eu acho que existe um comportamento compulsivo que realmente é maravilhoso, é o melhor de todos. No Celebrando, a gente ensina uma compulsão bem bacana, não é? Já que você vai ser compulsivo, que você então tenha uma, e é bem legal aqui no Celebrando, que é procurar o seu companheiro de luta, não é? O seu padrinho, tal. Tá frustrado, liga para o padrinho. Essa é bem bacana e é muito bom esse conselho. Mas eu conheço um ainda muito melhor, que é buscar a Deus. Está frustrado, busca a Deus. Já viu quando a gente fala assim, eu não posso, qualquer problema que me pesa, qualquer dor no coração, eu já tenho que orar. Se eu não oro, eu não fico em paz. Essa é uma boa compulsão, é a compulsão de buscar Deus. Sabe por que isso é bacana? Porque você já entendeu que Deus é o seu abrigo, Ele é o seu refúgio. Deus é a sua tenda, onde você se refugia do sol escaldante, né? Que queima, que traz o mal para a tua vida, mas é em Deus que você encontra o seu refúgio. Os salmos insistem nessa questão. Deus é o meu refúgio. Deus é o meu auxílio, o auxílio presente na tribulação. Irmãos, que essa seja mesmo a nossa compulsão. A gente tem que desenvolver isso. Está com dificuldade, está com problema, busca o Senhor. Existem soluções para as dificuldades, mas antes das soluções, buscar o Senhor. Em vez de sair correndo, ou de cair na cama, ou de ficar deprimido, ou de ficar nervoso, ou de procurar uma droga química, antes disso, buscar o Senhor. Essa é a melhor forma de compulsão. É a compulsão por Deus. A minha alma não tem descanso enquanto ela não descansa em Deus. Aliás, essa é uma frase de Agostinho, né? A nossa alma fica inquieta enquanto ela não descansa em Deus. Que essa seja realmente a nossa compulsão. Nós sempre podemos buscar o Senhor. Talvez até as dificuldades e problemas da vida, principalmente esses que nunca são solucionados, eles tenham talvez até esse lado positivo. Se é que tem algum lado positivo nisso, mas olha aí um lado positivo, porque isso nos mantém em comunhão e em comunicação com Deus. Foi isso que manteve a gente firme com o Senhor. Às vezes resolve o problema e você não ora mais, não é? Cadê o irmão? Agora ele está bem, resolveu o problema. E cadê ele? Não vem mais na igreja, agora vai para a praia, porque agora está tudo bem, né? Está na praia lá todo domingo, olha que beleza, né? Não tem mais comunhão com ninguém. Você não vê mais o irmão, agora que está bem. Mas quando estava ruim, estava aqui clamando, né? Irmão, pede oração por mim. Me ajuda em oração, me sustenta, me cobre, me benze, me unge, sei lá. Amém por isso, né? Pelo menos você está consciente de que você precisa de Deus, precisa contar com o apoio dos seus irmãos em Cristo. Isso era bom. Mas quando resolve, aí, né? Então, realmente, essa é a vantagem. Não vou dizer que Deus nunca ouça nossas orações, mas pelo menos há uma vantagem nesses problemas que nunca resolvem. É que eles nos mantêm em comunhão constante com Deus. Isso é uma coisa boa, e pelo menos se tem algum, é pelo menos um retrato positivo ou uma consequência positiva disso. Pedir sempre a proteção de Deus. Isso podemos fazer. Segunda coisa, podemos repreender o pecado. Sempre. Repreender o pecado. Versículos 3 e 4 dizem: que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Ou seja, você que é enganador, mentiroso, safado, você vai ganhar o quê? E aí ele responde:
Olha o que é que vai ganhar: setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. O que significa isso? A seta ou a flecha, ela é o símbolo do sofrimento. A seta aguda é a flecha que nos atinge sem que a gente perceba. A flecha tem essa coisa, né? Você não percebe a flecha. Ela é silenciosa. A arma de fogo, quando o cara dá o tiro, ela é mais eficiente do que a flecha. Só que a arma tem um inconveniente. Depois que você deu o primeiro tiro, aí você vai, infelizmente, foi descoberto. Todo mundo sabe onde você está, todo mundo sabe que você está ali e todo mundo se esconde. Mas um flecheiro muito esperto, ele consegue, antes de ser descoberto, de repente, matar várias pessoas. Sim, tem filmes sobre isso, né? Todo mundo já assistiu um filme que alguém acertou várias pessoas numa noite escura antes de ser descoberto. Essa é a vantagem da flecha. E ele está dizendo, olha, as pessoas que buscam o pecado, que buscam o mal, vai acontecer isso com elas. Um mal repentino, sem que elas percebam, um sofrimento repentino. Elas não estão olhando como eu, né? Que posso ver a vida, eu posso ver as armadilhas deste mundo, porque Deus me dá esses olhos. Como eles não têm esse olhar, de repente eles vão ser afligidos pelas setas agudas, ele diz. E a brasa viva do zimbro, o que é? O zimbro é uma árvore muito forte, e ela faz um carvão cuja brasa demora para, né? O zimbro demora para acabar, a brasa fica muito tempo. É uma brasa boa. O eucalipto também, né? A gente usa até para fazer churrasco, porque ele não queima rápido. Tem árvore que queima rápido. Você coloca lá, eu já tive essa experiência de colocar madeira em vez de usar brasa, né? E a madeira ela consome rápido. Você tem que ficar colocando madeira porque a madeira acaba rápido. O zimbro não, o zimbro faz uma brasa que fica viva durante muito tempo. E o que significa a brasa viva do zimbro? Significa um sofrimento que dura muito tempo. O que está reservado para as pessoas que rejeitam a Deus? Um sofrimento que eles não vão perceber a sua chegada, e quando chegar, vai demorar, não vai parar. É como a brasa do zimbro que demora para se apagar. Um sofrimento prolongado. O que ele está fazendo aqui? Ele está repreendendo o mal. O mal tem que ser repreendido. A primeira coisa que a gente tem que fazer é repreender o mal na própria vida, no próprio coração. Uma das coisas mais tristes, irmãos, é quando a gente vê uma notícia, por exemplo, ou vê uma coisa ruim, e o servo de Deus, ele se alegra com aquilo. Nós, como servos de Deus, nós deveríamos repreender o mal. Então, você está vendo o jornal, né? O Datena lá, não sei se ainda existe o Datena, eu sou desse tempo. De qualquer maneira, está vendo o Datena lá, não estou dizendo que não vê, vai ver o Datena, não tem problema, mas repreende. Aliás, é até bom ver o Datena, porque você tem muito para repreender ali, não é? Fica repreendendo, misericórdia, Senhor, não é? Deus livre, não é? Deus que abençoe essa pessoa. Está chorando, Deus abençoa. Eu peguei essa mania, né, no meu coração, às vezes eu vejo a pessoa chorando na televisão e Deus abençoe essa pessoa, que o Senhor realmente dê a ela, né, aquilo que ela está precisando, que o teu anjo fique ali naquele lugar, ou que o Senhor abençoe aquela situação. Nós, como servos de Deus, deveríamos fazer isso. Você sabe de uma situação ruim, a gente deveria realmente participar daquilo que é bom. Tem um provérbio lá de Salomão, onde ele fala assim, que a gente nunca deveria se alegrar quando o ímpio cai. A gente deveria se entristecer com isso. Nunca se alegre com a derrota dos ímpios. Ah, o ladrão lá morreu. Ah, já foi tarde aquele desgraçado, né? Irmãos, já foi tarde o desgraçado, isso é muito bonito para quem está lá fora. Para nós que somos servos de Deus e conhecemos o amor de Deus, isso deveria nos entristecer. Primeiro, por que é um bandido? Não foi para isso que Deus o criou. Uma pessoa que não glorificou a Deus em sua vida. Mas agora quer ver um fim triste, alguém vai lá e matar ele, aí acabou, pronto. Se já não glorificava a Deus quando vivo, vai glorificar agora quando morto, e pior, morto assassinado. Deus tenha misericórdia disso, que isso não se repita. Que Deus seja glorificado na vida de outras pessoas. A gente deveria temer diante do mal. Aqui é a ideia de repreender o mal. Nós deveríamos ter um conceito de bem, e o conceito de bem deveria nos levar a sempre repreender o mal. O mal contínuo, ele tem pelo menos uma vantagem, é que você continuamente vai reafirmar o bem, continuamente.
O bem está sempre diante de você, porque você sempre está repreendendo o mal. A terceira coisa que nós aprendemos sobre o salmista e a maneira como ele age, é que nunca devemos esquecer a nossa condição de peregrino e nunca perder a esperança da pátria, a pátria celestial. Ele diz isso aqui nos versículos 5 e 6. Ai de mim, porque peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. E é interessante ele dizer, eu sou um peregrino. Eu sou um peregrino. Irmãos, nós somos peregrinos. Aqui não é nosso lugar de descanso. Tem muitos de nós, espiritualmente falando, né? Não há nenhum problema em fazer isso. Todo mundo faz isso e é muito bom que se faça mesmo. Mas espiritualmente falando, o mundo não é o lugar onde nós deveríamos estender uma rede e esticar as pernas. Porque aqui é nosso lugar de trabalho, é nossa missão. O mundo sem Cristo é o lugar para onde nós deveríamos levar Jesus. Não é o lugar onde deveríamos relaxar e aproveitar as comodidades e as bênçãos que o mundo nos dá. Nunca deveríamos estar totalmente satisfeitos com este mundo, porque nós somos peregrinos nele. Somos peregrinos. Nós precisamos nos lembrar isso muitas vezes. Quando eu tive um problema lá na minha igreja, lá assaltaram o meu carro e levaram, uns 15, 14 anos atrás, não tinha esse negócio ainda de nuvem, né? Hoje em dia a gente guarda tudo na nuvem, é uma beleza. Mas levaram o meu computador e levaram junto com ele o HD, onde eu guardava tudo. Aí foi tudo embora. E quando eu digo tudo, é tudo. Tudo que eu estudei, meus projetos, mensagens, os últimos 20 anos de mensagem, foi tudo embora. E aí quando foi tudo embora, alguém falou, o pastor ficou triste. Sabe o que me consolou? Sabe qual foi o meu consolo? Foi de que eu não posso esperar nada melhor deste mundo. O que eu quero deste mundo? Eu queria que o mundo viesse, sei lá, fazer algo diferente. Que o ladrão viesse. Pastor, não quer fazer um HD, fazer um backup, né, antes que eu leve, por exemplo? Irmão, você vai esperar esse tipo de coisa do mundo. Você esperar que o mundo te trate bem, é uma idiotice esperar que o mundo nos trate bem. Parece que o salmista aqui, nesse ponto, ele é um exemplo para nós, porque ele percebeu que é uma idiotice esperar que o mundo haja da forma como tem agido. O mundo realmente é o que é. E você está lá naquele meio, então você tem que ser diferente. E você tem que lembrar que você é um peregrino neste mundo. Olha, o que está acontecendo é do mundo isso, faz parte. Não é que você não vai tomar as providências, né? Eu fiz lá BO, mas, né, até peguei o carro de volta, mas o computador foi embora, não tinha jeito, né? Mas sabe o que me consola? É pensar que o mundo é assim, é o mundo. Eu quero o que do mundo? E eu vi nitidamente o Senhor falar comigo isso. Eliseu, você queria o que desse mundo? Você quer que o mundo te faça bem? O mundo nunca vai te fazer bem, isso não é do mundo. Você quer o bem? Venha para o reino de Deus. Aqui sim, aqui você vai encontrar gente que te apoia, gente que cuida, gente que ama, gente que corresponde, que está disposto a dar, inclusive, de si, perdendo algo, inclusive, de si mesmo, do seu tempo, do seu dinheiro, a sua disposição. Aqui você encontra gente assim. No mundo, não espere, isso não vai acontecer. O mundo, ele é um lugar do pecado e, portanto, de tudo que é consequência do pecado. É por isso que Jesus fala, não ajunta prata e ouro neste mundo, não. Ajunta no outro mundo. Porque aqui ladrão mina e ladrão rouba mesmo. Não espere que seja diferente. O ladrão só não te roubou porque você está tomando muito cuidado. Mas fala a verdade. Fecha o olho para você ver o que vai acontecer. Não espere nada deste mundo. É só você fechar o olho que você vai ver o que esse mundo há de fazer com você. Não espere nada. Somos peregrinos. Esse não é o nosso lugar. Naquele dia, quando me roubaram, eu pensei, aqui não é o meu lugar. Eu não sou deste mundo. Eu não sou deste mundo. Você também não é deste mundo. Você é de uma outra realidade. Você pertence a um outro mundo. Você pertence a Deus. E é para lá que você se encaminha. Vai viver mais algum tempo aqui. E aí, um dia, você estará na presença de Deus. Minha mãe no hospital, essa semana eu estive lá, e ela teve um momento de lucidez, e eu pude conversar com ela. Não sei se ela realmente vai, né, se o Senhor vai levá-la mesmo, como o médico disse. Mas se isso acontecer, se não acontecer, vai ser bem chato, porque eu fiz uma espécie de despedida bem oficial. Não sei se fui cruel com ela, mas eu agradeci a ela por ela ter me criado, e principalmente por ela ter me mostrado Jesus.
Mas eu disse para ela uma coisa importante, eu disse, mãe, a senhora vai estar com Jesus, e não vai demorar muito, vai ser pior para mim do que para a senhora, porque eu ainda vou viver mais 20 anos neste mundo, 25, acho que eu vou viver mais do que isso, irmãos, 25 anos, eu já vivi 50, 60, aliás, vivi mais do que isso, né? Eu só tenho mais 25 anos, mas sabe o que me deixa feliz? Porque aqui realmente não é meu mundo. Eu só tenho um tempo para viver nesse mundo. E eu disse para ela, mãe, fique lá com Jesus. Daqui a pouco eu chego lá. Para mim vai ser mais difícil do que para a senhora. Porque eu vou ficar nesse mundo. Mas eu vou me distrair, né? Eu tenho coisas para me distrair nesses 25 anos. Eu disse a ela. Eu tenho muitos problemas, coisas, e aí eu vou ficar com saudade da senhora, mas eu vou me distrair com as coisas do mundo. A senhora não, a senhora vai estar lá com Jesus, não vai nem sentir minha falta, mas daqui a pouco eu chego lá. E sabe o que eu fico pensando? Eu acho que bacana isso, porque eu sinto que não sou deste mundo, eu não pertenço a este mundo. Eu estou passando um tempo, mas logo eu vou partir e vou estar na minha verdadeira pátria. A minha pátria não é essa. A minha pátria é onde Deus habita e onde habita a justiça. Era isso que o salmista estava dizendo. Eu sou peregrino. E por fim, a última coisa que podemos fazer é assumir a missão de levar a verdade no meio em que nós vivemos, mesmo que seja um meio de mentira. No versículo 7, ele disse, sou pela paz, quando eu falo, eles teimam pela guerra, mas eu falo. Nós deveríamos sempre assumir a missão de levar a verdade às pessoas. Algumas não querem ouvir, mas talvez nós possamos ajudar algumas. Talvez você tenha uma palavra para algumas. E nós não podemos nos calar quando podemos ajudar as pessoas. Às vezes elas estão com dificuldades, problemas, e você pode dizer, olha, eu sei o que está acontecendo de errado com vocês, e eu sei como ajudar vocês. Eu sei quem tem o poder para ajudar você. Irmão, você sabe quem tem o poder. Você sabe quem pode ajudar as pessoas. E você pode transmitir a elas esta mensagem. Pessoas que estão com famílias divididas. Pessoas em depressão, em angústia. Pessoas que são derrotadas. Se você leva a elas a mensagem da paz, você está dando a elas a chance que você também teve. Então nós devemos assumir o compromisso de sermos missionários neste mundo. O mundo é a nossa missão. Lá na Igreja Batista de Vila Euro, que fica bem pertinho lá da Igreja do Baeta, tem lá na porta uma, aqui tem duas, né, mas lá tem uma só. E em cima da porta tem uma frase que fala, você está entrando em campo missionário. Olha que bacana, não é? Quando você sai pela porta, você está entrando em campo missionário. O mundo é a nossa missão. Nós nunca deveríamos esquecer que nós estamos em missão neste mundo. Então, se podemos ajudar, se podemos dar uma palavra, se podemos ser úteis, se podemos contribuir de alguma forma, este realmente é o nosso dever, como o salmista. Ele está num lugar ruim, mas ele não se omite, ele de fato dá a sua contribuição, fala o que pode falar, ajuda como pode ajudar, mesmo hostilizado, mas ainda assim ele assume o compromisso de ser um servo de Deus e uma luz de Deus no lugar onde ele vive. Aliás, Jesus fala, se você é uma luz, você não pode ser colocada embaixo da cama. Você tem que ser colocada em cima, no alqueire, né? Embaixo do alqueire não, aliás, em cima, você tem que ser colocada em cima, no forro, como aqui. As luzes estão todas em cima. E elas iluminam exatamente por isso, porque elas estão lá, sobre todos nós, participando da nossa vida, iluminando aqui a nossa vida, e é assim que somos do mundo. Pessoas que estão lá para abençoar, ajudar, contribuir. E a nossa contribuição é incrível, é realmente maravilhosa. É o próprio Senhor Jesus que habita em nossos corações. Eu quero que você abaixe a cabeça e ore. Eu não sei se você é do tipo que está enfrentando um problema que não resolve nunca. Uma dificuldade, uma angústia, como o salmista, que já está há muito tempo e nunca resolve. Meu irmão, o que você vai fazer? Vai amaldiçoar o Senhor por causa disso? Vai falar que Deus é ruim, que Ele não te livra? O salmista não fez isso. Ele poderia até dizer isso. Ele habita há muito tempo em um lugar que não é o seu.
com pessoas que o hostilizam, e nem por isso ele amaldiçoa o Senhor. Ele ora, ele busca Deus, ele toma atitudes realmente construtivas diante das pessoas, que edificam as pessoas, que abençoam. Então quero que você agora se coloque também diante do Senhor. Você tem um problema que já está há muito tempo e não se resolve. Então você agora sabe por que você tem esse problema. Ela é a tua desculpa para estar sempre na presença de Deus. É o teu motivo para buscar a Deus, para estar com Deus. Esse problema é o teu motivo para continuar firme. É a tua missão neste mundo. É a missão que Deus te deu. Nunca pergunte a Deus por que o Senhor deu o problema para você. Ou por que está esse problema na tua mão. Pergunte-se diferente. Por que Deus me deu para esse problema? Por quê? Porque o Senhor me colocou nessa situação. O que Ele quer de mim? O que o Senhor queria do salmista naquele lugar? E o que o Senhor quer de você no lugar onde você está? Então você pode se colocar diante de Deus e ser uma bênção. Não deixa a aflição te vencer. Não deixa a angústia te tomar. O salmista diz: na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Meu irmão, ouve isso. Na sua angústia você clama ao Senhor e Ele te ouve. Obrigado a Deus por isso, porque Ele te ouve. Você pode ficar firme com o Senhor, mesmo na angústia. Não se afastar. Isso é bênção de Deus em nossas vidas. Ó Deus, nós nos colocamos agora diante do Senhor. Temos alguns problemas de fato, Senhor, alguns já há tanto tempo. Uma luta tão prolongada, Senhor. E eu peço a Ti, ó Deus, ajuda-nos a nos posicionar diante disso. Já que está difícil resolver o problema, já que não há uma solução a curto prazo, então que a gente se posicione, Senhor. E a posição é na Tua presença. A posição é ajoelhado diante do Senhor. A posição é quebrantado, Senhor, cabeça baixa, humilhação diante da Tua presença, para sermos do Senhor, mesmo na hora difícil, na angústia, Senhor. Não precisamos blasfemar do Senhor. Não há nenhuma necessidade de dizer que Deus esqueceu de nós. Não precisa, pelo contrário, Deus ainda está conosco. E Ele tem coisas incríveis e maravilhosas para fazer em nossa vida, mesmo no meio da angústia, Senhor. E mesmo no meio da angústia prolongada, Senhor. Daquela que demora para vir uma solução. Nós nos colocamos agora na Tua presença. Ajuda-nos a viver este problema, Senhor. Ajuda-nos a viver esta aflição. Dá-nos força, Senhor. E mesmo que ela nunca tenha solução, mesmo que eu morra sem ver a solução, então, Senhor, mesmo assim, eu estarei contigo. E o problema não vai me destruir, pelo contrário. Ele é a desculpa, o motivo para que eu me coloque ainda mais na Tua presença e Te busque com mais intensidade, maior poder e principalmente, ó Pai, maior força para o meu testemunho também. Porque já que estou nesse problema, eu preciso dar testemunho da minha fé no meio dele, diante dele. As pessoas esperam por isso. E certamente Deus há de abençoá-las através do meu testemunho. Então abençoa-nos, ó Deus. E se alguém nessa noite ouviu essa palavra e de alguma forma tocou o seu coração, renova, Senhor. Renova o ânimo, a fé. Que Teu Espírito, ó Pai, encha os corações e abençoe. E dê força para enfrentar essa situação e vencê-la contigo, ó Deus. E a vitória é continuar firme com o Senhor, mesmo debaixo da tribulação, como aconteceu com o salmista. O tempo do Senhor, no tempo perfeito do Senhor, a vitória virá, mas isso pertence ao Senhor. Estaremos contigo enquanto isso não acontecer. É assim que nos colocamos hoje diante do Senhor, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.